Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos que movimentam a cidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Janeiro Roxo, uma campanha de conscientização sobre a hanseníase. E eu converso ao vivo com o coordenador do cursinho do Centro Cultural Vasco, que oferece oportunidades para estudantes de Rio Preto. E ainda informações sobre o funcionamento do Hospital Municipal, dicas de cultura e direito do consumidor. Mas nós começamos conferindo as propostas que foram protocoladas na Câmara de Rio Preto nos últimos dias no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, confira os projetos apresentados nesta semana e que abrem o período de votações em 2023 aqui no Legislativo. O vereador Robson Risse elaborou o projeto que altera a lei sobre o parcelamento do solo. O vereador propõe que os loteadores sejam obrigados a entregar, junto com o empreendimento, unidade básica de saúde, escola e creche equipados para atendimento da população local. A Prefeitura apresentou 3 projetos de lei para abrir no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial de R$ 1.500.000 para a atividade delegada. Outro para alterar a lei sobre a Coordenadoria Técnica de Vigilância Sanitária. A proposta é para que a receita proveniente de multas e taxas deve ser recolhida no Fundo Municipal de Saúde, assim como aquelas provenientes da União e do Estado para o custeio das ações de saúde da Secretaria Municipal de Saúde. E o terceiro projeto da Prefeitura é para conceder subvenção social de R$ 120 mil à Associação Lá São Francisco de Assis, na Providência de Deus, projeto Bom Prato. O vereador Jean Charles Serbeto protocolou o projeto de resolução para alterar o regimento interno do Legislativo para readequar as declarações de voto e as chamadas de vereadores para o uso da palavra sobre tema livre no pequeno expediente, na explicação pessoal e para votações nominais em geral. Foram protocolados ainda 45 requerimentos, 286 indicações e 19 moções. Todas essas propostas podem ser consultadas no site do Legislativo, riopreto.sp.leg.br. E o vice-prefeito de Rio Preto, Orlando Bolsoni, assume por 20 dias o comando do Poder Executivo durante as férias do prefeito Edinho Araújo. Vereadores e secretários acompanharam a posse. Vereadores, secretários e outras autoridades do município participaram da posse de Orlando Bolsoni como prefeito na sede do Executivo. Bolsoni substitui o prefeito Edinho Araújo, que tira 20 dias de férias. Tem direito a férias e a família exige. E também é importante para a gente descansar, repor as energias. O Bolsoni, exercitando esse seu conhecimento, ele está a par de tudo que acontece. Portanto, tranquilo, Rio Preto está em boas mãos e avançando sempre, unida, Poder Executivo, Poder Legislativo e toda a sociedade. O prefeito Edinho Araújo aproveitou a reunião para prestar contas de financiamento aprovado pela Câmara. De acordo com Edinho, uma parte está investida na reforma do terminal rodoviário e obras em diferentes pontos da cidade. Os trabalhos continuam sendo desenvolvidos, está tudo muito encaminhado para todo o ano de 2023 e já com planejamento para 2024 também. Alegria pelo Bolsoni, essa pessoa esse homem público, esse gestor, esse professor, né, é uma pessoa realmente reconhecida pelo seu trabalho, por amor que ele tem a São José do Rio Preto. Realmente é uma unanimidade na nossa cidade e região, pelo seu comportamento, a sua maneira educada, respeitosa que tem com as pessoas. Então, nada mais merecido que o professor Orlando Bolsoni, já como vice-prefeito, assumir esses 20 dias da prefeitura, ficar aí perpetuado na história esse reconhecimento, né? Vai fazer parte da história esses 20 dias que ele vai assumir a prefeitura. As férias merecidas, nosso prefeito municipal Edinho, né? Por tudo que tem trabalhado nos últimos 50 anos, né? Eu não conheço na história do Edinho umas férias de 20 dias, então é merecido essas férias. Então nós estamos felizes. E vamos aí nesse período, o prefeito Edinho me pediu isso, que a gente continue com essa sinergia, esse diálogo
com o Bolsonni. Nós vamos receber o Bolsonni lá, já vai marcar uma visita lá na Câmara Municipal, na presidência. A TV Câmara vai estar junto fazendo essa reportagem. Então nós vamos continuar junto nessa ausência do prefeito, né? É uma substituição temporária, mas é importante, fica marcada a história e nós vamos continuar junto trabalhando e aquilo que for possível, a Câmara vai dar a sua contribuição para que ele tenha nesses 20 dias aí de mandato, nosso querido professor Bolsonni, o êxito e sucesso. Nós continuarmos os projetos todos em andamento, um tempo de tranquilidade e é um tempo de união. A eleição do vereador Paulela foi um exemplo disso, um tempo de tolerância entre as pessoas e de união entre os poderes. Nós vamos trabalhar muito unido com a Câmara, unidos com o Judiciário, que é esses três poderes, e dando sequência a todos os trabalhos. A Secretaria Municipal de Saúde está procurando por pacientes com cadastro desatualizado. O Hospital Municipal de Rio Preto, inaugurado em setembro de 2022, está operando abaixo da capacidade por conta da dificuldade em confirmar os agendamentos. O secretário Aldenis Borim dá mais detalhes. A Secretaria de Saúde de Rio Preto está criando estratégias que envolvem agentes de saúde e também mobilização dos veículos de comunicação da cidade para agilizar as cirurgias que estão agendadas para o Hospital Municipal Domingo Marcolino Braille. Eu converso agora com o secretário de Saúde de São José do Rio Preto, doutor Aldenis Borim. Doutor, o senhor explicou agora há pouco em coletiva que algumas cirurgias poderão não ser realizadas pela desatualização de cadastro de pacientes. Por isso, essa mobilização toda de jornalistas, de funcionários da saúde, para que esses pacientes, de fato, possam corrigir esses problemas que já foram diagnosticados, né, que têm o tratamento determinado. Isso. Nós percebemos, né, que a localização desses pacientes está muito difícil. Está muito difícil por troca de telefone, por troca de endereço. A gente não consegue contato com eles. Então, a partir desse diagnóstico, nós fizemos a estratégia que você colocou. Primeiro, e muito importante, é o papel da mídia. Né? Desses pacientes que estão aguardando uma cirurgia, um telefonema para ser realizada a cirurgia, e não está com o seu cadastro atualizado, atualize o mais rápido possível. De que maneira? Procurando a sua UBS, através da telemedicina, e também uma outra estratégia, que é o nosso agente de saúde ir até a casa do paciente para orientá-lo a atualizar o cadastro ou ele mesmo atualizar. E que tipos de cirurgias estão previstos? São cirurgias de média complexidade? Isso, são cirurgias de média complexidade. Eu vou citar algumas. Hérnia, colestectomia, hemorroida, fístulas, fissuras anais, varizes, cirurgias pediátricas, são amígdala, né? E várias outras dessas médias complexidades. As de alta complexidade que nós vamos fazer lá é a catarata. E uma cirurgia de grande porte, mas não é alta complexidade, que nós faremos lá também serão duas: prótese de quadril e prótese de joelho. O senhor mencionou aos jornalistas que cerca de 50% desses pacientes não estão sendo encontrados. Caso essas pessoas não atualizem os seus cadastros, elas correm o risco de não terem essas cirurgias realizadas? Com certeza. Aquela pessoa, eu acho que nós temos que diferenciar aquele paciente que já está aguardando para ser chamado daquele paciente que ainda está em diagnóstico e não tem o seu pré-operatório. Esse paciente, atualizar o cadastro é sempre bom, mas ele não pense que ele vai imediatamente ser chamado para a pré-consulta. Quem será chamado e ser rapidamente para o hospital? Aqueles que estão aguardando a cirurgia, um telefonema. É isso que nós precisamos. Que aqueles que estão aguardando um telefonema, atualize seu telefone e atualize seu endereço. Perfeito. Doutor, muito obrigada pelas informações. E você continua acompanhando aí como vai ser o trabalho no Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braille, aqui na programação da TV Câmara, que é o canal do Legislativo Rio Pretense.
E depois de seguidas quedas de energia, o Procon de Rio Preto firmou o termo de ajustamento de conduta com as concessionárias de energia para que os problemas sejam resolvidos. Nós vamos ouvir agora o que o diretor do Procon de Rio Preto disse sobre o acordo. O Procon Rio Preto, nesse dia 17, firmou um compromisso de intenção para que a SERP e a CPFL tenham responsabilidade sobre os fatos que estão ocorrendo no Vida Nova, especialmente outros bairros em volta, que é a queda de energia. Essa queda de energia tem gerado não só reclamações, mas principalmente a perda de equipamentos. Então o Procon Rio Preto intimou a SERP, deu um prazo até dia 25, e no próximo dia 25 os consumidores já começarão a ser ressarcidos pelos prejuízos desses bens. O prazo normal e usual seria de 40 dias. No entanto, o Procon conseguiu abreviar esses prazos para 5 dias úteis para que os consumidores recebam de volta o dinheiro do prejuízo. No tocante à queda de energia, no próximo dia 25, juntamente com a CPFL, será discutida uma solução para as obras que estão acontecendo na rede. E segundo consta pelo Departamento Técnico da SERP, essas obras que estão fazendo com que haja essas quedas constantes de energia. Pois bem, então no dia 25 teremos a assinatura de um TAC e uma reunião com ambas as empresas para definir um cronograma mais próximo para que essas obras terminem. Além do mais, o Procon, nesse TAC, cria um núcleo de soluções rápidas, onde o consumidor, num prazo menor que 50% do que é hoje, terá a solução rápida dos seus problemas, criando inclusive um canal de comunicação direto, consumidor e Procon. Tudo isso para que nós possamos monitorar a empresa SERP e averiguar se ela está cumprindo os prazos regulamentares para atender os consumidores. Em ela não cumprir esses prazos, além das penalidades normais do Procon, poderá sofrer uma penalidade extra que constará no TAC. Tudo isso para atender o que manda o Código de Defesa do Consumidor, que são os serviços eficazes, e, claro, atender um requerimento dos vereadores de Rio Preto, que também estão acompanhando essa situação, e o Procon está agindo aí em conjunto com a própria Câmara Municipal e com a companhia que quer realmente voltar a dar uma assistência melhor para o nosso consumidor. Panorama TVC faz um breve intervalo, mas a gente volta na sequência para falar sobre uma campanha de conscientização sobre a hanseníase. Voltamos já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Você sabe o que é autógrafo? Depois que um projeto de lei é analisado e aprovado em plenário quanto à legalidade e mérito, é feito um documento com o texto final da norma, fazendo alterações e incluindo emendas quando necessário. Esse documento é chamado de autógrafo. Depois de assinado pelo presidente da Câmara, o autógrafo é encaminhado ao Poder Executivo para a sanção ou promulgação da lei. Panorama TVC está de volta e nós vamos falar agora sobre uma doença que ainda gera muitas dúvidas nos pacientes. Eu converso com a enfermeira Estela Borges, do Ambulatório de Tuberculose e Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde, Estela, como vai? Tudo bom.
Obrigada pela sua participação. E a gente vai falar então sobre a hanseníase, não é? E a campanha Janeiro Roxo, que tem como objetivo conscientizar sobre essa doença. Então, eu gostaria de começar falando quais são as ações que estão sendo desenvolvidas aqui em São José do Rio Preto pela Secretaria de Saúde para a conscientização dos pacientes. A gente está fazendo uma busca ativa em todas as unidades de saúde de atenção primária, na busca de sintomáticos neurodermatológicos, com a finalidade de prevenir incapacidades e quebrar a cadeia de transmissão. Bom, é uma doença que ainda causa preconceito nas pessoas, né, por ser transmissível, causar lesões na pele. Quais são os principais sintomas dela e a forma de transmissão? Os principais sintomas são perda da força muscular, perda da sensibilidade, formigamento, inchaço de pés e mãos e também manchas pela extensão do corpo. A principal forma de transmissão é através de gotículas expelidas durante a fala, durante a tosse. E essa transmissão não acontece em todos os períodos da doença. Se a pessoa já está em tratamento, ela para de transmitir a doença, é isso? Como que funciona? Exatamente. Após o início do tratamento, com a medicação preconizada pelo Ministério da Saúde, a gente vai ter a interrupção da transmissão. Então, o tratamento ele é suficiente para interromper a transmissão. Quais são os primeiros sinais dessa doença? Quando que a pessoa precisa procurar um médico? Se ela notar algum sintoma como perda da força muscular, então essa pessoa pode não conseguir segurar um objeto, formigamento ou até mesmo manchas pela extensão corporal. Estela, eu gostaria que você explicasse de que forma a hanseníase afeta a saúde da pessoa como um todo, né? Ela chega a ser incapacitante? Sim, como consequência, né, é uma doença que atinge os nervos periféricos do corpo, então essa pessoa ela pode perder algum movimento, um movimento a gente chama um movimento de pinça, né, que é aquele que a gente pega um objeto com a mão, ou ela pode ficar com alguma dificuldade de deambular, por exemplo, né, pela perda da força muscular dos membros inferiores, deformidades pelo corpo. Então, sim, pode apresentar incapacidades físicas. E esses sintomas têm um tempo aí médio para se agravarem, né? Como que é a evolução dessa doença? É uma evolução lenta, né? A gente fala que a hanseníase ela pode permanecer em incubação, né, ali silenciosa, até por 5 anos após a contaminação. Então, se a gente tem um contato íntimo, né, a hanseníase, para que haja transmissão, a pessoa precisa ter um contato íntimo prolongado com o doente. Ela pode vir a manifestar ainda esses sintomas até 5 anos após esse contato. Bom, vamos falar um pouquinho então como que é feito esse tratamento pelo SUS aqui em Rio Preto, né? Quem o paciente deve procurar, quais são os profissionais que vão atendê-lo? A porta de entrada de algum paciente que tenha suspeita vai ser a unidade básica de saúde, a unidade mais próxima da residência. Caso haja uma avaliação, uma confirmação dessa suspeita, ele vai ser encaminhado para o ambulatório de tuberculose e hanseníase, onde acontece o tratamento da doença gratuitamente. Bom, Estela, como você falou no começo, aqui em São José do Rio Preto é feita essa busca, né, por pacientes que têm esses sintomas e também a conscientização. O que está previsto ainda para os próximos dias no Janeiro Roxo? Bom, a gente então fixou cartazes, né, divulgando os sinais e sintomas da doença em todo o território municipal. A gente tem feito essa varredura do território através das visitas pelos agentes comunitários de saúde nos domicílios, né, na investigação de sintomáticos, salas de espera em unidades de saúde, né, divulgando informações a respeito dos sinais e sintomas da doença. Então, seria basicamente isso. Tá certo. Quem tiver alguma dúvida, então, deve procurar uma unidade de saúde. Exatamente. Ok, muito obrigada, Estela, pela sua participação. Por nada. Obrigada a vocês.
Bom, continuamos falando sobre saúde. E a vacina meningocócica está ampliada temporariamente para adolescentes de 15 a 19 anos. As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de Rio Preto. A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, seguindo as orientações do governo do estado de São Paulo, ampliou temporariamente a vacinação contra a meningite meningocócica tipo C para adolescentes de 15 a 19 anos. A ampliação é temporária e segue até o dia 28 de fevereiro ou até o fim do estoque e destina-se apenas a adolescentes dessa faixa etária que não foram vacinados anteriormente. O município recebeu cerca de 5.000 imunizantes para a campanha, que terá esquema de dose única. A vacina já está disponível em todas as unidades básicas de saúde. O horário da vacinação é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E a Secretaria Municipal de Saúde informou o número de casos de Covid em Rio Preto nas últimas semanas. Entre os dias 12 e 18 deste mês, a média diária de casos leves foi de 83 e a média diária de síndrome respiratória aguda grave foi de 0,71. Mais de 200 mil pessoas estão com a imunização contra a Covid-19 incompleta, segundo a Secretaria de Saúde, em praticamente todas as faixas etárias. O número de faltosos é alto. A faixa etária entre 40 a 49 anos é a que mais deixou de se vacinar. São mais de 48 mil pessoas. É importante destacar que a aplicação de novas doses é necessária porque, com o tempo, a proteção conferida pelas vacinas pode cair. Dessa forma, reforços adicionais melhoram as respostas do sistema imune contra o vírus. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre uma oportunidade para os estudantes de Rio Preto, um cursinho pré-vestibular gratuito. Voltamos já. Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto. A turma da democracia em ouvir e respeitar opiniões divergentes faz parte da democracia. Ouvir e respeitar opiniões diferentes nos ensina a ser pessoas melhores. Mais uma prova de que democracia é todo dia. Panorama TVC está de volta e para os estudantes de Rio Preto que vão prestar vestibular no final do ano, nós vamos dar uma dica. O Centro Cultural do Vasco está abrindo seleção para o cursinho pré-vestibular. Eu estou aqui no estúdio com o professor Marcos Alexandre de Andrade, que é coordenador do cursinho e vai falar sobre o assunto. Obrigada, Marcos, pela sua participação. Como vai? Eu que agradeço. Muito boa tarde para todos que estão nos assistindo. Bom, vamos falar então sobre essa oportunidade, né? Para quem se destina a esse cursinho do Vasco? Certo, o cursinho do Vasco, desde o seu início, ele está focado em alunos de escola pública, que é aquele pessoal que tem menos condição de se preparar para o Enem, para os vestibulares. Mas nós também aceitamos bolsistas de escolas particulares. Todos eles são muito bem-vindos no nosso cursinho. São quantas vagas neste ano? Nós teremos 60 vagas
por causa de uma questão de espaço lá no Centro Cultural. Quem são os professores? São voluntários? Eu gosto muito de falar que o cursinho do Vasco ele é gratuito para os alunos e voluntário para os professores. Todos eles são voluntários, não recebem absolutamente nada, inclusive pagam, porque tem que pagar o transporte para ir até o cursinho. Então nós temos um grupo muito bom, são 20 professores, fora a equipe de coordenação, muito engajada, muito preparada para poder tocar esse cursinho lá no Centro Cultural Vasco. E com 20 professores vocês conseguem abranger todas as áreas necessárias para esse estudo? Sim, nós temos 20 aulas, né? Por exemplo, matemática nós temos 3, cada uma numa frente. Na questão de língua portuguesa, nós temos redação, nós temos literatura, gramática, biologia também se divide em 3 temáticas, fora as outras disciplinas. 2 aulas de química, 2 de física, as áreas de humanas. Então, todas as áreas, os temas mais importantes para os vestibulares e para o Enem são abordados no nosso cursinho. Bom, para quem estiver interessado, é preciso passar por um processo seletivo. Como que ele funciona? Isso, o nosso processo seletivo, ele vai acontecer no dia 1º de março. Quarta-feira, né, à tarde, se não me engano. Quarta-feira. O que vai ser? Vai ser primeiro uma conversa com o grupo que vai estar lá do cursinho, dos professores, da coordenação, e uma pequena avaliação. Mas para a gente poder ver o nível dos alunos que vão nos procurar esse ano. E é claro, esse processo seletivo, ele só vai acontecer com exclusão de alunos, a palavra não é muito boa, mas é o que pode acontecer, se nós tivermos muito mais candidatos. Agora, para esses que não forem chamados para o primeiro momento do cursinho, eles vão ficar numa segunda chamada, numa lista de espera, porque sempre acontece uma ou outra desistência. E aí nós vamos chamando esses outros alunos. Então é um processo seletivo, mas mesmo por causa da quantidade de vagas que nós temos. Bom, e aí esses alunos precisam ter também a disponibilidade de horário. Como que vão funcionar as aulas? Sim, o nosso cursinho, ele funciona todo dia de tarde, de 1h30 até 5h10. Muita gente pode falar, mas se a gente quer atingir um grupo que tem mais dificuldade para acessar a universidade, não seria melhor se fosse à noite? Só que à noite nós não temos condição, nós não temos estrutura. Então nós estamos com esse cursinho à tarde, sem contar que há cursinhos na Unesp, por exemplo, que pode atender esse público à noite. O nosso cursinho, então, ele funciona à tarde, de segunda a sexta, de 1h30 às 5h10, lá no Centro Cultural Vasco, no bairro Boa Vista. Certo. Bom, com esses professores todos que abrangem todas as áreas, né? A preparação é para o Enem e para os vestibulares, né? Qual que é o foco desse estudo? É como os cursinhos que a gente conhece, né? Qual que é o foco desses professores? Certo. Veja, o nosso cursinho, ele tem uma tônica de cursinho popular, quer dizer, ele parte da realidade dos alunos com o intuito de fazer com que esses alunos, jovens e adolescentes, possam chegar à universidade. Então, qual é o nosso principal foco? É claro, o Enem, que hoje é o mais importante meio de acesso à universidade no país. Mas nós não ficamos só com foco no Enem, porque nós temos a Unesp, nós temos a FUVEST e outros vestibulares, mas principalmente esses 2, que são muito procurados pelos jovens aqui da nossa região. Mas principalmente o foco é no Enem, na resolução das questões do Enem, na abordagem dos assuntos e temas que o Enem tem tratado todos os anos. Bom, aí nesse caso são alunos vindos diretamente do ensino médio. Vindos e ainda cursando o ensino médio. Então eu estava olhando lá os inscritos, nós já estamos com uns 40 e poucos, grande parte, 80%, ainda está cursando o ensino médio. Mas nós temos também um grupo de alunos que já terminaram e que querem, depois desse período longe da escola, retomar os estudos para poder tentar a entrada ou ingresso na universidade. Bom, professor, nós sabemos que o Enem, os vestibulares, sofrem alterações ao longo dos anos, né? Como é que estão hoje essas provas? Quais são as habilidades exigidas a esses alunos? Se eu falar para você que eu não sei te responder, você acredita? Mas eu vou dizer por quê. Porque todo mundo sabe, e esse talvez seja o grande desafio do nosso cursinho esse ano, que nós vamos ter que trabalhar muito com os professores, que é a mudança do ensino médio no país. Já há alguns anos nós tivemos a implantação do chamado novo ensino médio, com a promessa
de que o Enem mudará, com a promessa de que os vestibulares mudarão. Então, quais são as habilidades? É o grande desafio a gente poder responder isso, porque nós estamos esperando o próprio governo federal e os governos estaduais apresentarem para nós as habilidades que serão cobradas nos seus vestibulares e no Enem. Porque, pelo que se diz, o Enem vai ser agora diversificado. Ele vai ter uma parte chamada de formação geral básica. Essa parte, as habilidades, nós já temos tudo, todo o material já está disponível já foi disponibilizado pelo MEC. Agora, o que nos causa estranheza, e por isso eu falei que não saberia te responder com toda clareza, e a parte específica. Porque nem nós que trabalhamos com ensino médio estamos entendendo direito. O material, por exemplo, das terceiras séries do ensino médio nem chegou nas escolas. O que dirá aquilo que será cobrado e como que o Enem e os vestibulares vão ser organizados nessas partes específicas. A ver. Vai ser um ano aí de adaptação, né, de novidades então, né? Com certeza, porque este ano é o primeiro ano que nós teremos terceira série de ensino médio no novo ensino médio. Sim. Né? Então, está tudo muito novo, o material ainda está sendo produzido pelas secretarias de educação e pelo Ministério da Educação. Então, nós estamos aguardando e nós vamos ir dançando conforme a música das secretarias de educação vão cantando. Vamos acompanhando então e orientando os alunos, né? Exatamente. E voltando um pouquinho ao perfil desses estudantes, o que você observa em relação à escolha de cursos? Tem alguma tendência aí? Olha, a grande tendência para a escola pública, eu tenho a impressão que é até também por causa da universidade que nós temos aqui, né? A Unesp. Os alunos têm muita vontade de ciências biológicas e também de matemática. Possivelmente porque nós temos essa universidade aqui. E nós sabemos que não basta alguém entrar numa universidade pública, porque o gasto para se manter em outra cidade é muito pesado. Então, muitos dos nossos alunos, eles fazem a opção pela Unesp aqui da cidade, onde a característica fundamental é o curso de biológicas e o curso de matemática. Então, nós temos um grande número de alunos que tendem para essas áreas. Mas também outras, como jornalismo, sempre tem alunos que querem medicina, que são um desafio muito grande para nós também, porque o vestibular de medicina exige sempre muito mais do aluno. Muito bem. Bom, a gente está falando do cursinho do Vasco. O Vasco oferece durante o ano todo muitas atividades educativas, culturais, né? Tem aí uma perspectiva já para esse ano da programação? Olha, o Centro Cultural Vasco, ali na rua São João, 1840, no bairro Boa Vista, agora está se organizando, está até passando por uma reforma, e o primeiro grande evento é o Carnaval, que na sua última edição chegou a ter mais de 30 mil pessoas. O Vasco também está preparando as sextas-feiras, já tem um calendário, vai ser de 15 em 15 dias, uma noite de samba. E é claro, também, o que é muito forte lá no Vasco, a questão cultural do teatro. Né? Nós temos o teatro lá, que faz inclusive a Semana Santa da Basílica, faz outros eventos. Então, o calendário do Vasco está sendo produzido com esse foco. O Carnaval, os sambas e o teatro agora para esse primeiro semestre. E é aberto a toda a população? Sempre aberto. O Centro Cultural Vasco é um centro popular, como é popular o nosso cursinho. É para que todas as pessoas de Rio Preto, da região, de onde quer que morem, possam frequentar e se sentir bem naquele espaço que é um espaço do povo. Ok, eu estou conversando então com o professor Marcos, que coordena aí o cursinho do Vasco, está com inscrições abertas para o processo seletivo. Eu vou deixar então o endereço. O Vasco fica na rua São João, 1840, na Boa Vista. Estão aí os telefones na tela para quem quiser entrar em contato, tirar mais alguma dúvida. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, espero que com essa nossa entrevista mais jovens sejam atingidos pela proposta do nosso cursinho. Muito obrigado. Boa tarde, obrigada. Bom, e estão abertas as inscrições também para o ensino de jovens e adultos da Secretaria Municipal de Educação. A repórter Vivian Lima traz as informações. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. A Secretaria de Educação de Rio Preto está com matrículas abertas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA.
Essa modalidade é popularmente conhecida como supletivo. As vagas são para a etapa do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 9º ano. As aulas são destinadas àquelas pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou que não tiveram acesso à educação formal na idade apropriada. Os interessados devem fazer a matrícula na Escola Municipal Ademir Dib até o dia 31 de janeiro. É preciso apresentar cópia de RG e CPF, cópia da certidão de nascimento ou casamento, 2 fotos 3x4, histórico escolar original e cópia do comprovante de residência. O EJA atende alunos a partir dos 15 anos. A Escola Ademir Dib fica na Rua São João, número 1765, no bairro Boa Vista. As matrículas podem ser feitas das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. É nessa escola que serão realizadas as aulas, todas no período noturno. Lembrando que os alunos matriculados no EJA podem solicitar o passe escolar para transporte. Mais informações sobre as matrículas podem ser obtidas pelo telefone 3233-1095. Eu fico por aqui. Mais informações sobre educação você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! A Receita Federal prorrogou o prazo de inscrição para concurso público previsto para o mês de março. O repórter Matheus Camargo traz as informações. As inscrições para o concurso público da Receita Federal foram prorrogadas até às 4 horas da tarde do dia 25 de janeiro. São 699 vagas, sendo 469 para analista tributário e 230 para auditor fiscal. As remunerações iniciais são de R$ 11.600 e R$ 21.000, respectivamente. Para participar, é preciso registrar a inscrição pelo site do concurso que está na tela e depois pagar a taxa de R$ 115 para o cargo de analista tributário ou de R$ 210 para o cargo de auditor fiscal. Caso o pagamento não seja feito no prazo, a inscrição será cancelada. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar laudo médico específico até às 4 horas da tarde do dia 25 de janeiro. O concurso será realizado em 2 fases. Uma das etapas da primeira fase será de caráter classificatório e eliminatória. Será aplicação de prova objetiva e discursiva. Também nessa fase haverá a pesquisa da vida pregressa do candidato, com análise nos âmbitos social, funcional, civil e criminal. A segunda fase desse concurso consistirá de um curso de formação que será realizado à distância, de forma online, e também contará com 1 semana de integração presencial dos candidatos. As provas serão aplicadas presencialmente nas cidades de Brasília, Manaus, Recife, São Paulo e Curitiba, e a alocação levará em consideração a preferência do inscrito e a ordem de classificação. Mais informações sobre esse concurso da Receita Federal podem ser obtidas pelo telefone 0800 283 4628. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E semanalmente a TV Câmara destaca as vagas ofertadas pelo Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. Nesta semana são mais de 800 vagas. Confira. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 836 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 68 vagas para atendente balconista em diversas áreas, 27 vagas de auxiliar de limpeza, há 26 vagas para quem deseja atuar como vendedor por telemarketing e 22 postos de auxiliar de cozinha. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o www.riopreto.sp.leg.br, no menu que fica na lateral do portal. Basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 3211 4950. O número de viagens aumentou neste período de férias, voltou ao patamar da pré-pandemia. Por isso, o Procon de Rio Preto orienta o consumidor sobre cuidados com aluguel de imóveis de temporada e a leitura atenta aos contratos
contratos de serviços de turismo. A repórter Jaqueline Casanova traz as informações. Olá! A contratação de pacotes de viagem aumentou 60%, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens. Então, estamos no período das férias e aquela viagem sonhada, muitas pessoas estão planejou há muito tempo, mas eu estou aqui no Procon com o diretor, Jean Dornelas, que vai nos explicar e orientar direitinho o consumidor para não cair e ter aí um pesadelo, né? Aquela viagens do sonho virar um pesadelo, porque principalmente, né, Jean, com relação às viagens, os pacotes comprados online, o que você está observando no mercado nesse momento? Porque esse número de aumento de viagens é o que era visto antes da pandemia, né, que aumentou, voltou à normalidade, mas o consumidor deve ficar atento a que ponto principalmente? Pois bem, infelizmente o número de fraudes aumentou muito mais que 60%, as fraudes online. A principal fraude é a seguinte, o golpista, ele clona o anúncio verdadeiro de uma casa ou de um apartamento. Tá? De hotéis não é tão comum. E aí o que acontece? Você começa uma negociação achando que está falando com o verdadeiro proprietário e não é o verdadeiro proprietário. O golpista clonou. E aí ele te faz ofertas mirabolantes. Imagina lá que uma casa no Guarujá, alugada por R$3.000, ele te dá um desconto e te faz por R$1.000. Mas tem um detalhezinho. Primeiro você faz um Pix para ele. Tá? Então, esse é um grande problema hoje. Seja clonado ou não, também existem anúncios totalmente falsos. Eles inventam anúncios. Qual é a orientação do Procon para você não cair num golpe desse? Primeiro, claro, o valor muito baixo. Mesmo que talvez o anúncio não seja muito baixo, mas quando a negociação despenca, tá? Como percebeu, você já percebeu que tem um desconto grande demais, parece uma fraude. A hora que você perguntar do pagamento e falar que é Pix, confirma a fraude. Às vezes eles usam também depósito em conta. Agora, tem uma forma de você tomar esse cuidado. Não pague sem antes pagar uma diligência, contratar uma diligência. Pode ser, às vezes, um motoboy, ou pode ser uma imobiliária da cidade, alguém que vá lá e realmente certifique-se que existe aquele imóvel e que naquele condomínio realmente o anunciante é quem consta na portaria. É um cuidado que hoje, infelizmente, tem que ter. A não ser que você já conheça aquele dono de imóvel, alguém lhe indicou. Salvo isso, jamais realize qualquer pagamento sem antes ter alguém, ou um amigo, ou uma imobiliária, ou um motoboy que foi até o local, viu que existe e te confirmou quem é o proprietário. Está chovendo de golpes nesse sentido. E com relação a viagens, no caso de atraso, cancelamento, qual é o direito do consumidor? Bom, toda a hospedagem, vai tudo depender da quantidade do tempo que o consumidor foi comunicado disso e o tempo que ele ficou sem a viagem. Independente da empresa ter culpa ou não, imagina uma tempestade, queda de energia, a empresa é sempre responsável. Aí tem uma graduação. Primeiros 30 minutos, alguns direitos, 1 hora mais direitos. Se for para enortar, também o direito. Em suma, tudo que o consumidor perdeu de transporte, de hospedagem, isso ela já deve a empresa ressarcir imediatamente. Outros danos, vamos imaginar que perdeu uma audiência, perdeu alguma outra coisa, aí sim tem que buscar as vias judiciais. Mas todos esses danos aí, iniciais, seja hospedagem, seja transporte, traslado e alimentação, é um direito líquido e certo do consumidor, que vai variar de acordo com o lapso temporal em que ele teve o prejuízo. Guardar também os anúncios, as promoções, isso também ajuda em caso de uma disputa judicial? Ajuda não, é fundamental. E um detalhe, temos muitas vendas online de grupos, né, valores baixos, as empresas até aparentemente são sérias, então você vai comprar uma passagem que você compra com antecedência, muita antecedência, quando eu digo muito é meses, até anos, tá? E o valor é bem abaixo. Só que tem um detalhe, leia com atenção o contrato, não só o anúncio, porque às vezes no contrato tem uma pegadinha. Olha, só vamos te ofertar, só vamos lhe entregar se nós conseguirmos comprar também essas passagens promocionais. Geralmente são grupos formados fora da alta temporada. A temporada é considerada de dezembro até fevereiro. Então são grupos formados por empresas até tradicionais, algumas 100% online, só que tem essa pegadinha. Então você acha que está pagando muito barato, não é golpe, existe a empresa, só que tem essa pegadinha, não está no anúncio, está lá no contrato.
Claro que o PROCON já tem casos e claro que nós já estamos investigando, estamos tomando providências. Mas, às vezes, você não fica sabendo, né? Então, lê o contrato para ver se não tem essas desvantagens que pode causar um prejuízo. Não confiar somente no anúncio. Sempre eles colocam o anúncio, coloca o acesso do link para o contrato, mas a maior parte do consumidor não vai olhar o contrato. E na dúvida, procura o PROCON, traz o contrato aqui, que a nossa equipe analisa e diz se está correto ou não. Então, nosso telespectador quer saber o endereço, telefone e o contato do PROCON. Rua Silva Jardim, 3604, 2 quarteirões acima da Andaló, perto da Prefeitura e da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16. Vamos para mais um breve intervalo e no próximo bloco você confere atrações culturais para adultos e crianças em Rio Preto e também uma ação que foi realizada no Bosque Municipal. Voltamos já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Panorama TVC de volta e agora você vai ver uma ação que aconteceu no Zoológico Municipal de Rio Preto. 2 antas nascidas aqui no bosque vão ganhar um novo endereço. 2 fêmeas da espécie anta brasileira, nascidas no Zoológico de São José do Rio Preto, vão ganhar um novo lar. Castanha, de 2 anos, e Melancia, de 3, estão sendo transferidas para a Reserva Ecológica de Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. A ação é uma iniciativa da Refauna, em parceria com o Bioparque do Rio, Instituto de Ação Socioambiental e Petrobras, e tem como objetivo realizar o reforço populacional, já que essa é uma espécie vulnerável à extinção. Nos últimos 30 anos, houve uma perda de 30% das antas no Brasil, causada pela caça, atropelamentos e redução do habitat. No Rio de Janeiro, a espécie chegou a ser totalmente extinta 100 anos atrás. Nessas áreas onde o animal está extinto, como é o caso desse projeto, né, de repovoamento de uma área que no estado do Rio de Janeiro a anta já está extinta, então a gente trazendo ela de volta, né, para repovoar, ela pode, junto com toda a natureza que envolve o ambiente, o bioma, no caso a Mata Atlântica, ela ajudar a reequilibrar esse ecossistema tão degradado, né? Como Melancia e Castanha já estão acostumadas aos cuidados e carinhos da equipe do Bosque Municipal, elas passarão primeiro por um processo de adaptação antes de serem totalmente liberadas na natureza. Elas primeiro vão chegar lá no Rio de Janeiro e elas vão ser colocadas num grande recinto, que é um recinto que a gente chama de pré-soltura. Por que elas vão ser colocadas lá? Lá elas vão receber os alimentos que elas encontram na natureza, então um processo de adaptação dessa dieta em cativeiro, de frutas, sementes, rações, para essa alimentação mais natural, com os ingredientes que elas encontram, né, na natureza. E é lá também que elas vão passar por exames para garantir ainda mais a saúde delas, apesar de terem passado por vários exames já.
a gente repete esses exames para garantir mais uma vez a saúde e elas vão receber o radiocolar, que é o colar transmissor que vai acompanhar elas depois da soltura. Depois dessa fase de adaptação ao ambiente e ao colar transmissor, as antas poderão ser integradas à natureza. A soltura completa deve ser realizada no mês de março. Panorama TVC fala agora de uma programação cultural feita especialmente para as crianças. Rio Preto cedia neste mês um festival de teatro infantil totalmente gratuito. Teatro de bonecos, palhaçaria e montagens clássicas fazem parte da programação. Confira os detalhes na reportagem. O teatro infantil toma conta da programação cultural este mês em Rio Preto. A cidade cedia a 17ª edição do Festival Em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato. O evento é realizado pela companhia riopretense Fábrica de Sonhos. Neste ano, o festival acontece de 20 a 29 de janeiro e conta com 17 espetáculos. Esse ano a gente está com 5 companhias da cidade, né, cidade e região participando. É um foco do festival priorizar essas produções, até para que haja essa troca. E o festival é nacional, então a gente recebe inscrições do Brasil todo. Esse ano a gente está com grupos de Goiânia, de Santa Catarina, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. E aí, por serem companhias de diferentes estados, com certeza com linguagens muito diferenciadas. Então, como você disse, a gente tem desde teatro de bonecos, passando por palhaçaria, teatro tradicional, clássico, experimentações. E isso é muito interessante porque é realmente o que é o diferencial do nosso festival. As peças vão ocupar o palco do Teatro do SESI e também o espaço criativo da Fábrica de Sonhos. O teatro de bolso da companhia está sendo ajustado para acomodar 50 pessoas. Nos dias de apresentações no SESI, as sessões acontecem sempre às 3 horas da tarde. O espaço tem capacidade para aproximadamente 390 pessoas. Já no espaço criativo da Fábrica de Sonhos, que fica na Vila Ercília, as sessões estão marcadas para as 7 da noite. Todas as apresentações são de graça. Os ingressos são totalmente gratuitos e para participar é só retirar com 1 hora antes de cada apresentação. E ainda pensando na acessibilidade, né, de conteúdo, toda a programação do festival, todos os espetáculos, é contemplado a tradução, né, a interpretação em Libras, que também permite esse acesso a um público específico. A coordenadora do festival explica que o evento também conta com atividades formativas. Os próprios grupos que participam do Festival da Grade, eles oferecem, né, workshops e, além disso, tem os diálogos sobre a cena também com o Dib Carneiro Neto, que é um crítico teatral da cidade, né, e que é renomado aí a nível nacional. E das atividades formativas, as inscrições podem ser feitas, né, por meio do nosso WhatsApp, é só acessar o site www.festivaldejaneiro.com, que a programação é para todas as idades. A gente tem atividades formativas para crianças a partir de 5, 6 anos, até a idade que você tiver, você pode participar de uma programação e conseguir conhecer um pouco mais sobre esse universo do teatro. A programação completa do Festival em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato você encontra no site festivaldejaneiro.com. As informações também estão disponíveis no perfil da Fábrica de Sonhos no Instagram. Basta acessar @seafábricadesonhos. E ainda falando de atrações culturais, a Secretaria de Cultura de Rio Preto realiza mais uma edição do Festival de Teatro Janeiro Brasileiro da Comédia. A Mostra Nacional de Humor conta com uma programação que vai atender públicos de todas as idades. A produção teatral de humor ganha destaque em mais uma edição do Festival Janeiro Brasileiro da Comédia, o JBC. Neste ano, o evento realizado pela Secretaria de Cultura de Rio Preto reúne um total de 20 atrações. A Mostra Nacional, com 10 espetáculos, vai ocupar as 10 regiões da cidade, com destaque para apresentações de rua e em espaços alternativos. Depois de cada sessão, o público ainda pode participar de debates sobre a obra apresentada. Convidamos mais uma vez o professor doutor Alexandre Matti, que é de São Paulo, e que vai estar com a gente aqui nos 10 dias debatendo, levantando questões sobre o processo criativo de cada espetáculo que está na programação. A outra parte das atrações, formada por um conjunto de mais 10 produções, vai se concentrar no espaço denominado Cabaré do Riso.
Uma outra grande novidade esse ano que é o Cabaré do Riso, que vai acontecer lá no recinto de exposições. E no Cabaré do Riso vão acontecer apresentação de números cômicos, performances, tem também filme debate. O Cabaré do Riso é para 18 anos, acima de 18 anos, até porque ele também vai ter uma área de alimentação, com comida, bebida, shows, DJ. Então, ele funciona sempre com essa restrição de público de idade para 18 anos. Neste ano, o JBC chega à 20ª edição. Todas as apresentações do festival são gratuitas. Por exemplo, os que acontecem nas praças, o que acontece lá no Céu das Artes, no ginásio de esportes, é só chegar. Porém, aqueles que acontecem em espaços alternativos ou nos dois teatros, que é o Teatro Nelson Castro ou o Teatro do SESI, 1 hora antes da apresentação, nós vamos distribuir gratuitamente. Vai ser por ordem de chegada. O curador do festival explica ainda que o evento conta com oficinas, workshops e até uma exposição fotográfica itinerante, que vai passar por todos os locais de apresentação. A exposição que foi vencedora no edital é de um riopretense, do fotógrafo Jorge Etcheber. Abrimos inscrições para o Brasil todo, recebemos algumas propostas, mas a dele se tornou mais viável, né, para a cidade, que ela é intitulada Vai Recomeçar a Brincadeira, e ele conta nessa exposição os 20 anos do Janeiro Brasileiro da Comédia, porque ele é um fotógrafo que trabalha, né, com o registro das artes, do teatro e da dança, e ele registrou praticamente quase todas as edições do Janeiro da Comédia. Em 2023, o Festival de Comédia acontece de 21 a 30 de janeiro. A programação completa dos espetáculos, a faixa etária recomendada para cada uma das peças e os locais de apresentação você encontra no site riopreto.sp.gov.br/2023 Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar no nosso canal do YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.